partir desta quarta-feira, o Jornal da Amazônia começa uma série de entrevistas especiais sobre a BR-319. Serão 3 dias de discussão sobre os desafios que envolvem a recuperação do trecho central da rodovia federal. Nosso primeiro convidado é o superintendente do IBAMA, José Lelan Barroso. Boa noite, superintendente. Boa noite. E antes de nós começarmos a nossa entrevista, vamos acompanhar um pouco dessa história de impasse que se estende há 12 anos. A BR-319 é uma rodovia federal inaugurada em 1976. Sua finalidade é ligar o Amazonas ao restante do país. Há exatamente 12 anos, o governo federal reasfaltou a rodovia, mas nos 400 quilômetros da parte central da BR, o que se vê ainda é muito barro. O fator econômico é um dos principais aspectos para quem defende a retomada das obras de asfaltamento do trecho central da rodovia. Isso porque a conclusão dos trabalhos atrai novos investidores e gera empregos para o polo industrial de Manaus. Em contrapartida, ambientalistas e entidades indígenas questionam a reconstrução do trecho, alegando que os danos ambientais serão irreversíveis. A previsão é de que as obras de recuperação iniciem em 2019, um sonho de integração que pode se tornar realidade caso os estudos necessários para a liberação da obra sejam concluídos este ano e aprovados pelo IBAMA até metade de 2018. Nos últimos 12 anos, uma série de estudos de impacto ambiental encomendados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes foram rejeitados pelo IBAMA, impedindo a autorização da obra. E esse assunto que nós vamos conversar agora com o superintendente José Lelan Barroso. Seja bem-vindo. Boa noite mais uma vez, superintendente. Primeiro, eu gostaria de começar a nossa entrevista falando por que essa obra não é liberada. O que está faltando para ter esse laudo de aprovação, para que retomem as obras? Bom, deixa eu fazer primeiro um comentário bem breve sobre isso, né? Há uma convicção do governo federal, da União e do Estado do Amazonas e da população do Amazonas que essa estrada é necessária. Isso é um ponto discutível, né? Isso tem que levar a um resultado que permita que o Amazonas esteja ligado ao resto do Brasil. O governador José Melo tem um projeto da Estrada Parque, que é extremamente interessante, né? Que é desmatamento zero, cuidados absolutos com as unidades de conservação, com mosaico de unidades federais e estaduais, e impedir de qualquer maneira que essa estrada sirva de indução, não só para o desmatamento, mas indução para qualquer tipo de dano ambiental, contra a flora, contra a fauna e contra os recursos hídricos, né? O que está faltando agora seria alguns ajustes. Houveram algumas inconsistências na elaboração do EIA-RIMA, que o IBAMA detectou e criou algumas condicionantes, né, para que elas fossem consertadas. Então há uma boa vontade do Ministério do Ambiente e do DENIT para que essas questões se resolvam. É só esperar e ir corrigindo, talvez, de forma gradativa, o que está errado. A gente fala em impactos ambientais. A estrada, como a gente viu, já está pronta, o caminho já está aberto desde 1976 e aí apresentou problemas a partir de 2005 e desde lá um processo que já dura 12 anos, como nós falamos. Já que ela foi aberta, quais são os impactos ambientais a partir de agora? O que significa impactos ambientais? O que pode ser considerado? Eu andei nessa estrada porque eu sou aposentado, né, do IBAMA, passei 37 anos no Brasil inteiro, estive na Bahia, estive em vários lugares, e eu andei nessa estrada há mais ou menos uns 15 anos atrás. Ela tinha se selvajado, tinha árvores, né, onça, pacas. Foi uma espécie de ressurgimento da natureza nesse tempo que ela ficou abandonada. É óbvio que vai ter que ter algum impacto. Não existe nenhuma ação humana que não resulte
né, impactos assim, o cuidado é para que esses impactos sejam o menor possível, né, diante da necessidade social e econômica que a estrada representa para o Amazonas. O IBAMA está tendo essa postura, né, de examinar detidamente, detalhadamente, todos os impactos que possam acontecer na flora, na fauna, principalmente dos recursos hídricos, que essa estrada é cortada por igarapés e mais igarapés. Então é uma questão de tempo. Eu acho que todo mundo está trabalhando nesse sentido para que essa situação se resolva. As obras foram embargadas pelo IBAMA. Quais foram os impactos ambientais que levaram vocês a tomarem? Foram inconsistências registradas. Por exemplo, ponte é ponte, bueiro é bueiro. Se eu tenho lá uma ponte, eu registro que eu tenho uma ponte, vou consertar a ponte lá e eu faço um bueiro. Isso aí está fora do que foi condicionado. Então foram esses pequenos detalhes que terminaram, que resultaram no embargo, exatamente uma pausa para que se acerte o caminho. Nós falamos no início sobre indução. O que é o desmatamento induzido? Eu vou te dar um exemplo. Tem uma invasão, ali a mais ou menos 100 quilômetros vindo de Humaitá para cá, chamada Realidade. As pessoas passam, tem um número de casa, quando eles voltam tem um outro número. Houve uma verdadeira corrida na expectativa de que a estrada fosse feita e que ela se transformasse numa espécie de paraíso da produção agrícola do Estado. Ninguém quer isso. A estrada tem áreas já desmatadas, que podem ser aproveitadas, mas isso daí, essa corrida maluca para a estrada demonstrou o seguinte: olha, esses caras não vão respeitar se não tiver, na verdade, um controle absoluto, se não tiver governança, eles não vão respeitar. Eles estão desmatando, eles mantêm aqui a faixa da estrada sem desmatamento, mas por trás eles estão fazendo desmatamento para burlar exatamente a fiscalização. Monitoramento esse que só feito via rede, exatamente. né? Tem que monitorar de avião, tem que monitorar por carro, você tem que ter postos, né, ao longo dela todo dia, e tem mais, tem que colocar o Exército para fazer isso, porque o Exército dá credibilidade ao processo de vigilância da estrada. Nós precisamos fazer isso, e vamos tentar liderar um movimento para que atue o IBAMA, o IPAAM, as prefeituras dos municípios, através da Secretaria de Meio Ambiente, todo um conjunto de forças governamentais para tentar exatamente dar governança na estrada. Não há nenhuma expectativa para que essa estrada produza nesse trecho do meio. A nossa expectativa, e eu acho que a expectativa do amazonense, é que ela sirva de ligação com o resto do Brasil. Falando sobre invasão, a gente tem uma pergunta da Camila Cardoso via Facebook do Amazonsat. Ela fala assim: quais políticas anti-invasão serão aplicadas, tendo em vista que as invasões são um problema sem solução dentro do perímetro urbano, onde, teoricamente, há fiscalização e controle maior? O que a gente pode falar sobre isso? Quem é responsável por essa fiscalização, se estão cumprindo ou não essas medidas para reduzir os impactos e para que não haja essa invasão, essa destruição de forma muito grande pela população, se instalando no local? Esse monitoramento pressupõe vigilância. Não é uma vigilância de ir lá, fazer uma visita esporádica e depois retornar, porque isso acontece numa velocidade muito grande. Um descuido, você chega lá, tem um desmatamento já considerável, né? Então é vigilância, é dar governança para a estrada, as entidades ambientais se estruturarem junto com outras forças de comando e controle para evitar que isso prossiga, que isso progrida, né? A gente tem um dado aqui que no último dia 1º de fevereiro, o IBAMA embargou as obras realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, no trecho central, que equivale ao quilômetro 250 a 655, após constatar irregularidades e graves danos ambientais. Isso realmente foi feito, inclusive foi aplicada uma multa. O que vocês perceberam no local? Eu imagino, porque eu estive fora do IBAMA há 12 anos, eu estou há 6 dias na superintendência, né?
E a 319 é uma matéria sensível, porque ela mexe muito com a economia do Estado. Mas eu imagino que se eles aplicaram uma multa, foi exatamente por inconsistência, por desobedecer às condicionantes da licença. Porque quando você dá uma licença, você coloca, atrás dela, você coloca um monte de condicionantes. Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Desobedecer uma condicionante daquela, a licença cai. Deve ter ocorrido alguma desobediência às condicionantes registradas na licença. Obrigada, então, pela sua participação, superintendente. A gente se encontra ao longo desse processo aí para ver o que vai acontecer. Se realmente a gente consegue diminuir esses danos ambientais, prevenindo aí, preservando a fauna e a flora, e de que jeito isso vai acontecer. Muito obrigada e até a próxima. Eu posso fazer um ligeiro comentário aí? Pode. Se eu tenho tempo. O Amazonas, ele assumiu uma postura de guardião ambiental da Amazônia, né? Isso tem sido demonstrado, os outros estados têm aberto estrada, o Acre está ligado com o Peru, o resto dos estados estão todos ligados entre si, ligados com o Brasil. O Amazonas tem reservas com relação a qualquer impacto ambiental que possa existir. Isso é na pesca, isso é da introdução de animais exóticos. Então a postura do Amazonas é uma postura de quem tem apenas 97% do seu território desmatado, que tem os seus recursos naturais razoavelmente preservados, e eu acho que até uma espécie de culpa, né, pelo mau exemplo que o Brasil deu com relação à questão de abrir estradas. É um vetor de desenvolvimento, é um vetor de degradação ambiental. Então, esse cuidado que o Amazonas está tendo, eu não diria que é só o IBAMA, não, eu diria que o governo do Estado em si tem uma postura muito salutar com relação a essa questão, né? O governador José Melo tem demonstrado, ele elaborou uma matriz econômica e ambiental, que na minha avaliação ela tem 80% de ambiental e 20% de econômica. Muito obrigada, superintendente, até a próxima. E para você de casa, amanhã você acompanha mais uma entrevista da série especial. Vamos ouvir um representante do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. E daqui a pouco você vai ver aqui no Jornal da Amazônia, manifestação contra a reforma da Previdência tem adesão em Rondônia. É no próximo bloco, nós voltamos em instantes.